Olá pessoal, muito bem-vindos ao Seu Bolso. Meu nome é Luciano Simões e vamos falar um pouquinho de economia na prática para você. Muito bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a todos. Já deixa o seu like, a sua curtida, né? Compartilha e muito obrigado mais uma vez aí pelos comentários. Pessoal, hoje vamos falar de uma temática prática que se chama inflação. Eu sei, é um nomezinho que a maioria dos brasileiros não gosta e eu quero falar para vocês da onde vem essa questão e como hoje você pode fazer a medição real da sua inflação. Bom, tudo começa da seguinte forma. Os indicadores inflacionários, né, como o IPCA, INPC, todas essas siglas aí, nada mais são do que indicadores do aumento do preço sobre os produtos. Então, quando falamos de inflação, estamos falando de quanto foi o aumento do preço sobre cada um dos itens da cesta básica, da cesta de alimentos ou dos produtos da parte também de biocombustíveis, enfim. Tem uma série de detalhes e eu quero colocar todos eles para você nesse momento. Fique comigo, fique até o final que você vai aprender a calcular a sua inflação, beleza? Bom, hoje no Brasil, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele faz a leitura e o estudo das 14 maiores regiões metropolitanas do Brasil. Essas regiões metropolitanas, muito bem, não atendem a todo o Brasil, ou seja, são regiões onde se concentra maior volume de negociação, volume econômico, transportes, né? E dentro dessas regiões é feito um levantamento, geralmente a cada 15 dias, tá? Ou geralmente também a cada 10 dias, sobre o valor de aumento do preço. Então eles vão lá, literalmente, identificam o preço, anotam a data, já faz ali o recorte de qual é o tempo e espaço anterior, de qual foi o valor que tinha. Colocando, por exemplo, na data 1, quanto é o preço do tomate? Ó, coloquei aqui o valor X. Data 10 do mesmo mês, qual é o preço do mesmo tomate na mesma região? Opa, aumentou aqui 5%. Então, eles fazem um apanhado, tá, de vários itens e a partir daí identificam, somatizam, calculam e fazem uma consideração matemática sobre o chamado índice de preços. Agora, uma relação importante que você não conhece. No detalhe técnico, quando a gente faz o índice, eu estou falando em cima de uma linha de produtos. Então, o índice de inflação de alimentos, o índice de inflação das roupas, o índice de inflação dos combustíveis, tá? Então, no Brasil, nós temos diversos indicadores que vão mostrar na linha inflacionária qual tem sido a conduta de aumento desse preço. Agora, quando a gente fala de, olha, a inflação no Brasil foi de 4, 5%, e aí você fala, poxa, não me parece muito razoável esse número, porque eu fui comprar alguma coisa e no final do mês percebi que eu gastei mais. E aí entra o que a gente chama de inflação real. A inflação real, ela é quando nós temos, de fato, o nosso sentido de pagar algo pelo valor que nós tínhamos e o valor real dele. E aí é que eu quero ensinar para vocês. Como que a gente pode dimensionar a inflação real de fato do seu bolso? Exatamente. Como que funciona isso? Bom, uma dica aqui que eu, como professor de economia, nesse momento, quero que você anote. Então, corre lá, dá uma pausa aqui no vídeo, corre lá, pega um caderno, uma caneta e aí você vai anotar as dicas aqui do prof. Presta atenção. Enquanto isso, já vou falar para vocês. Você já segue a gente nas redes sociais? Siga aí o Studio One no YouTube, para você acompanhar também ou rever algumas das reportagens que nós já temos aí gravadas sobre as temáticas de economia e finanças pessoais. Tá? Diretamente aqui para você, sempre nesse bate-papo amistoso, sempre deixando a economia mais tranquila e mais fácil de vocês entenderem, ou também pela Rede Total no canal 19 da Vivo. Anotou lá? E não esquece de me seguir, hein? Lá no Instagram, @prof.lucianosimões, beleza? Bom, então vamos lá. Como que eu faço a medição da inflação real? Vocês vão fazer o seguinte, identifica ali, pega a última compra que você fez, né? Fez ali alguma compra
né, deu 300, 400, 500 reais, faz aquela compra da semana, né? Pouca gente hoje faz a compra do mês, mas fez aquela compra da semana um pouco mais parruda, e aí você deixa anotadinho aqueles itens. Passou uma semana ou 15 dias e você vai precisar repetir aqueles ingredientes, aqueles itens que você comprou, pegue e compara agora os dois papéis. É lógico, você às vezes comprou uma coisa a mais, outra a menos, que não precisava, a gente sabe que não é exatamente os mesmos itens. Mas o importante agora é que você tem dois parâmetros, em média de 15 dias de diferença, tá? Que é um tempo e espaço interessante. A leitura correta é você fazer 3 durante o mês, tá? Imagina dia 1, dia 15 e dia 30. Tá? Pô, Luciano, não tenho tempo para fazer tudo isso. É uma dica, pessoal. Pega um dia tranquilo ali, faz um rascunho, mas você já vai entender por que isso é importante. Então você pegou pelo menos 2 papéis e comparou. Olha, eu comprei no dia 1, né? X alimentos, produtos de limpeza, alimentos de saúde, de utilização, fez a sua comprinha básica lá, e aí você comparou 15, 20 dias depois com outra compra que você fez. Veja item a item quanto foi de fato os valores que você pagou. A partir dali é uma regrinha de 3, né? Então se você pagou, por exemplo, R$5 no produto e agora pagou R$7,50 no mesmo produto 15 dias depois, opa! Olha o aumento aí, de 5 para 7,50, você faz a continha ali e identifica que ele teve ali 50% de aumento, né? Então, puxa, foi muito caro. E aí pegou outro item, eu paguei lá R$10, agora eu paguei 7, peguei uma promoção. Legal, então tive aqui um desconto de 30%. Então, esse mais e menos que vai ter a cada um desses itens, lá no final, você vai chegar no valor médio da chamada inflação dos seus alimentos da sua compra. A mesma coisa quando você abastece o seu carro, né? Se você sempre abastece no mesmo posto, consegue às vezes pegar uma promoção, né? Ou um dia, infelizmente, que estava mais caro, você vai fazendo a média de quanto é o aumento desses preços. Ou, de repente, né, a queda deles. Com essa somatória, a gente chega no que a gente chama de orçamento familiar. O orçamento, ele é o quê? Tudo que você pagou, né? E se houve durante aquele período, os últimos 30 dias ou até dos últimos 2 meses, houve um aumento muito grande da sua inflação. Ou seja, vamos transformar de uma outra forma. Importa saber para você que, por exemplo, o preço do caviar aumentou em 30%? Acho que não, né? No seu dia a dia, você vai ali, consome, compra caviar? Bom, se você não for nenhum dono de restaurante chique, você não vai se importar com o aumento de 30% sobre esse produto, correto? É a mesma coisa que a gente fala no cálculo da inflação pessoal. Ou seja, os produtos que você compra, do consumo que você costuma ter, tiveram aumento ou deflação, ou diminuição. Né? Ou seja, quanto aumentou o pãozinho da manhã, quanto aumentou o teu café, quanto aumentou a sua bebida, o seu cigarro, tudo que você consome, aumentou ou diminuiu? Geralmente, infelizmente, tende a aumentar. Mas quando você faz, né, mais e menos, você chega no final do mês e percebe ali, por exemplo, que você teve um gasto maior de 15%. Poxa, de um mês para o outro, comprando as mesmas coisas, aumentei em 15% os meus gastos. E agora? Qual é o efeito disso? Bom, dica do economista aqui. Quando você observa que vem aumentando nos últimos 2, 3, 4 meses, né, há uma certa condição ali de média de 7, 8, 12, 15%, né, para a sua realidade, uma dica é, ou você diminui em 15% a sua condição de consumo, tira alguma coisinha, diminui algum item, tá? Ou aumenta o seu salário, os seus recebíveis em 15%, para a conta fechar, pessoal. É isso que acontece. Hoje, a maioria dos brasileiros tem problemas financeiros no cartão de crédito ou no limite do especial, exatamente por quê? Porque não é o aluguel que aumentou de um mês para o outro,
você tem geralmente um aluguel fixo durante o ano. Então isso não é o seu problema, ele já está ali nas suas contas. O problema é quando você vai comprar outras coisinhas que elas acabam aumentando o preço e você não percebe. Então aquela saidinha, aquela baladinha, muitas vezes aquela cervejinha de sexta-feira, se você não perceber 15, 20, 30 reais a mais toda semana, no final do mês pode ter um impacto grande no orçamento familiar. E é aí que eu falo, como calcular a inflação pessoal. Os seus gastos, é importante você parar e medir quanto eu pagava 1, 2 meses atrás por tais hábitos de consumo e quanto eu pago hoje. Se você observar um aumento de 15 a 20%, eu foco muito nesse número porque só 20% ou 15% já é um valor preocupante para o orçamento de uma família. Imagine que você tem um salário, por exemplo, de 3 mil reais, ok? Para sua família. E aí você tenha os gastos dessa parte de alimentos aumentando aí em 20%. 20% dos seus gastos seriam 600 reais. Da onde vai vir esses 600 reais? Daí geralmente a gente tira do limite do cheque especial ou do cartão de crédito e isso vira uma bola de neve. Então, muito cuidado. Quando chegar ao aumento mensal de um valor muito maior de que 10 a 15%, comece a se preocupar. Dica 1, ou você diminui as suas compras. Dica 2, ou você aumenta as suas rendas. E aí o que nós temos que fazer? Fala com o chefe, faz uma hora extra, começa a fazer algumas atividades ali pós-horário, né? De repente faz uns bolinhos aí para vender, ensina alguma coisa pela internet, enfim, dá o seu jeito, mas o importante é manter as finanças saudáveis. Essa dica da inflação real é algo para você não deixar com que passado aí de repente 6 meses, 1 ano, o seu salário, que é o mesmo de janeiro até dezembro, de repente perca 30, 40% da relação real de consumo. E isso vira uma bola de neve. Vira dívidas, vira cartão de crédito, vira cheque especial, banco te ligando, aí é papo para outro seu bolso, onde a gente vai falar de dívidas. Tudo bem? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma dica aqui do seu bolso para você e até a próxima. Grande abraço.